Era uma noite fria, um clima chuvoso, um fim de tarde, começo de noite na Inglaterra, Reino Unido, mais precisamente no condado de Norfolk, na pacata cidade de Norwich, no carismático estádio Carrow Road. A torcida comparecia em peso ao estádio para acompanhar mais uma vez o time dos Canários. O Norwich, que vem numa situação complicada, precisava urgentemente sair dessa enrascada, enfrentando o seu rival direto na tabela, Watford. Foi surpreendido em mais uma das suas péssimas estratégias. Bom, tudo começou quando o argentino Buendia errou. Um contra-ataque se formou e o Watford, seu primeiro gol, marcou. Who wins the ball but only plays it to Pukki, and now Buendia has been caught in possession by Deulofeu, and Watford are on the attack for the first time. Deulofeu up to the edge of the penalty area, into the penalty area, shoots into the net! 1 minute and 16 seconds into this huge game at the bottom of the Premier League, and Norwich City's old habits strike once again. Buendia. O Norwich tentou pressionar, tentou buscar, mas tudo que viu foi o primeiro tempo acabar. Infelizmente os Canários estavam numa situação bem complexa, perplexa. Sua torcida não acreditava, assim como todos nós. Parece que mais uma vez o Norwich vai ficar numa situação ruim e vai decepcionar. Pois é, o segundo gol saiu no segundo tempo. 2-0 Watford. Challenge on Deulofeu, who tries to feed it into the penalty area. Back it comes to Deulofeu, who tries to feed it into the penalty area again, and it's been put in! And it's Andre Gray with a little back heel from the edge of the 6-yard box who finds the corner of the net. And once again, having given the... O Norwich perdeu em casa para o seu rival direto na tabela, o Watford, o último colocado. E assim encerrou aquela tarde fria, chuvosa, no carismático Carrow Road da cidade de Norwich, no condado de Norfolk, na Inglaterra, no Reino Unido. Olá, Canaries! Está começando mais um CanaryCast. Pois é, pessoal, mais uma vez uma derrota aí para os Canários na Premier League. Infelizmente, o Norwich vem numa fase terrível, horrorosa nessa Premier League. Meus amigos, o que eu vou dizer lá em casa, o que eu vou dizer aqui no podcast, o que eu vou falar pra vocês lá no WhatsApp, lá no Twitter, lá no Facebook. Pessoal, olha, eu não esperava por essa, acho que ninguém esperava por essa derrota. O Norwich tá numa maré de azar incrível, né? Não só de azar, mas como de péssimo futebol em campo. É impressionante como o Norwich não consegue jogar bem. Tudo bem, tem aquelas desculpas de sempre, né? Tá sem jogador, tá com o time um pouco entrosamento, não contratou nas transferências, mas teve tempo para isso. Agora o Norwich arca aí com as suas consequências, né? E olha que a partida teve um gol muito rápido, né? Com o Deulofeu aos 2 minutos, após erro de Buendia. E depois o Watford lá no segundo tempo, aos 52, fez o segundo gol com o Gray, assistência do Deulofeu, que foi o grande destaque aí da partida, ao meu ver, né? O Foster aí também não fez a nossa vida ser fácil, sendo que o Cabazelli
ainda foi expulso, né, aos 65 minutos. Então assim, mesmo jogando com um a mais, o Norwich nem empatar conseguiu contra o Watford. Então, meus amigos, é uma situação que mostra aí como tá complicado aí o time do Norwich conseguir se alinhar. O destaque positivo aí é que o Vrancic conseguiu, né, fazer sua reestreia depois de muito tempo, né, ele conseguiu voltar a campo, não deu tempo de fazer muita coisa, né, tomou amarelo aí aos 86 também, mas também não tinha muito o que fazer. Cantwell também entrou no segundo tempo, no lugar do Buendia, junto com o Stepperman entrando, aliás, junto com o Drimit entrando no lugar do Stepperman no 62, né, o Vrancic entrou só aos 81 minutos no lugar do Lewis, que também foi uma substituição um pouco ao desespero, né? O Farke não pensou muito bem ali no esquema tático quando fez essa troca. Bom, o Norwich não tem muito o que ficar feliz com esse jogo não, né? Só esse destaque mesmo do retorno do Vrancic, porque é um jogador importante de criação e que parece que pode ter sua chance de volta no time. Eu acho que dos jogadores que começaram a partida, o melhor do time foi o Hernandes, que fez boas jogadas, correu bastante, mas, cara, a bola não chega no puck. O McLean também não fez uma boa partida. O Tete irreconhecível, jogando muito mal. Então o Norwich tá inacreditável, irreconhecível, assim, se você parar pra ver os dois Norwich, né, um da temporada passada e o da temporada atual. Irreconhecível. O Watford com isso só teve o que agradecer, porque ele se recuperou muito na tabela, né? Agora o Watford empatou com o Southampton com 8 pontos. E a tabela ficou da seguinte maneira, né? Lá na parte de cima, só para vocês saberem, Liverpool está em primeiro com 31 pontos, Leicester em segundo com 26, Chelsea em terceiro com 26 e o Manchester City em quarto com 25 pontos. Lembrando que Manchester City e Liverpool tem 11 jogos, ainda não jogaram nessa rodada. Bom, pelo menos até o momento da gravação desse podcast. Eu vou gravar esse podcast em 2 partes também, tá, pessoal? Vou gravar uma logo depois do jogo e depois eu gravo uma outra no sábado ou no domingo. Então, talvez fique um problema aí de temporalidade, mas vocês me perdoem, por favor. Bom, e aí, amigos, o Sheffield United mostrando aí que não tem nada a ver esse papo aí do Norwich não tá conseguindo jogar por conta da falta de jogador também, né? Eu sei que zagueiro é uma posição importante, o Norwich só tem um hoje no elenco, mas o Sheffield United tá com seu time lá, modesto, e fazendo arroz e feijão, e tá em 5º lugar, né? Então o Sheffield United é um exemplo para essa temporada aí, e que se o Norwich quer conseguir alguma coisa, tá aí um bom time para se espelhar. Quem diria, né, amigos? Quem diria? E lá embaixo na tabela, na margem dos desesperados, temos vou falar do 13º para baixo, tá, pessoal? Em 13º temos o Everton com 14 pontos. Aliás, em 12º para baixo, né? O Tottenham e o Everton tem 14 pontos. O Manchester United vem em 14º com 13, junto com o Wolverhampton, o West Ham também com 13. Em 17º, o Aston Villa com 11 pontos. E na zona de rebaixamento, o Watford com 8 pontos, Southampton com 8 pontos. E em último lugar, o nosso querido Norwich City com apenas 7 pontos. Bom, para dar uma respirada, o próximo jogo do Norwich é só dia 23 de novembro contra o Everton, ao meio-dia, fora de casa. Sábado, dia 23 de novembro, meio-dia, fora de casa, contra o Everton. E é um adversário direto aí do Norwich. Só que é aquilo, né? O Norwich vencendo vai a 10. E, né, vai ter que precisar aí de muita ajuda dos outros times perdendo para conseguir sair dessa zona de rebaixamento o quanto antes, né? O Norwich precisa aí pelo menos ganhar umas 2 partidas em sequência e torcer para quem tá acima perder. Sendo que depois do Everton, o Norwich pega o Arsenal dentro de casa no dia 1º de dezembro, num domingo, às 11 horas da manhã. Então, são 2 adversários aí, um direto e o outro bem complicado pro Norwich. Se bem que eu já não sei nem mais categorizar o que é complicado e o que não é pro Norwich, né? Afinal, a gente ganha do Manchester City, toma 5-1 do Aston Villa e agora perde em casa pro Watford também, 2-0. Então, eu já não sei mais o que é complicado pro Norwich, amigos. Não sei dizer. Mas Canaries,
Vamos também pensar pelo lado positivo. Ainda tem muita Premier League pela frente, né? Tô pensando bem positivo, né? Afinal, são 12 jogos jogados até então. Num total aí de 38, se não me engano. Então, vamos torcer pro Norwich se recuperar quanto antes, né? Porque a janela de janeiro tá vindo e aí a gente já conseguindo ganhar uns pontos até essa janela de janeiro já ajudaria bastante na nossa recuperação. Para quem sabe aí com um time mais reforçado no meio do ano, no início do ano, a gente consiga ter resultados melhores na Premier League e sair dessa situação. Amigo, se o Norwich ficar em 17º lugar, 16º lugar no fim da temporada, já estou comemorando, soltando fogos aqui em casa. Então acho que essa seria aí a nossa pretensão para a temporada. Não cair e, sabe, meio ponto acima do último da zona de rebaixamento, do primeiro da zona de rebaixamento já é título pra gente, já é Champions League. Infelizmente, galera, a gente vai ter que tratar a temporada dessa maneira. Não queria que fosse tão sofrido assim, mas é o jeito, né? Vamos ter que ser sinceros um com o outro de agora em diante até o fim, né? Se a gente não tava querendo pensar dessa forma, agora não tem como mais negar. E a bola pra frente. E, bom, vamos pro comentário da galera, né? Vamos animar isso aqui. Comentário da galera aqui no Canary Cast. Bom, Canaries, agora começando a parte que todo mundo gosta, que é o nosso comentário da galera. E bom, vamos começar lá no nosso grupo do WhatsApp com o Sábio dizendo o seguinte: decepção resume minha sexta-feira. A gente fica a semana inteira pensando no Norwich e o resto da semana a gente tenta esquecer. Parece meu galo. Tem que rir pra não chorar. Enfim, você acha que conseguimos permanecer na Premier League? Sábio, muito obrigado pela sua participação. Cara, pior que foi assim mesmo, né? Semana toda pensando no jogo do Norwich, pô, vamos conseguir contra o Watford. Falei, toma! Conseguimos, foi mais uma semana chorando. Cara, eu tô bem preocupado, né? Tô bem preocupado. Eu realmente não sei se a gente fica. Se as coisas não melhorarem, se os jogadores não sararem e se o time não investir na janela, é um sinal de alerta vermelho, já gritando assim, ok, ainda não chegamos nem na metade do campeonato, mas o time jogou um futebol horrível contra o Watford. Então, contra o Manchester United também foi um jogo horrível, assim, preocupante. Esse futebol do Norwich. E, né, como eu sugeri também aqui no grupo, vocês me mandarem aí, não só no grupo, né, no Twitter também, vocês me mandarem aí o que vocês fariam se fossem o Fark. O que eu faria? Olha, eu primeiro ia trabalhar o espírito da equipe primeiro, ver o lado mental da galera, que foi uma coisa que eu falei pro Fark pessoalmente. Falei, cara, teu lado mental, assim, psicológico de trabalhar jogadores é muito bom. Então, explora isso, entendeu? Explora, recupera os caras, recupera a energia deles, recupera, como é que fala? A motivação dos jogadores, né? Mostra que nem tudo tá perdido. Porque senão, não adianta ter o time todo completo, energia lá em cima. A energia que eu digo pensando em barra de estamina, né, de futebol. Ter a condição física completa, todo mundo em dia e chega na hora do jogo, tá todo mundo sem sangue, né? Pra jogar, tá todo mundo sem raça, sem dedicação. Então é aquilo, tem que primeiro recuperar esse espírito da equipe e ao mesmo tempo recuperar a galera que tá machucada, né? Junto com o espírito da equipe pra conseguir aí dar os primeiros passos pra reverter essa situação. Porque senão, amigo, vai continuar perdendo e perdendo. E eu espero que a gente pare de perder, porque tá sinistro. Tudo bem que tá todo mundo quase empatado ali embaixo, mas ainda me preocupa muito. Obrigado pela sua participação, Sábio. Um forte abraço. E agora vamos com o nosso querido amigo Uriel Pereira, que diz o seguinte aqui no grupo: meu time ideal é Crew, linha de defesa, Aarons, Lewis nas laterais,
Dupla de zaga, Zimmerman e Klose. Volante, Amadou. Dupla de meias de criação no meio com Leitner, Cantwell. Nas pontas, Buendia e Hernandes. No ataque, Simo Pukki. E aí você pede a opinião da galera aí. Se vocês mudariam algo. Eu só trocaria o Leitner pelo Vrancic. Se claro, né, contar os jogadores, se contar o Vrancic como um jogador disponível aí, sem estar machucado, eu trocaria ele pelo Leitner. Aliás, eu trocaria o Leitner pelo Vrancic. Ou então, eu jogaria o Cantwell para ponta, junto com o Hernandes. Deixaria o Leitner e o Vrancic fazendo meio de criação, o Amadou no volante, como volante, ou o Tribal como volante. E tiraria o Buendia do meio de campo. Tiraria o Buendia do time titular, porque o Buendia tá precisando ficar um pouquinho no banco, cara. É tenso, porque o Buendia era um jogador que a gente tinha uma grande expectativa em cima dele, um cara que era chamado de mágico, né? E agora tá sumido. A mágica fez ele desaparecer. Então, eu acho que eu mudaria só essa questão aí do Vrancic estar no time titular, porque eu acho que o Vrancic, como titular, tem mais criatividade aí pro time. Bom, agora a participação do Francisco Costa. Muito obrigado pela sua participação, Francisco. E o Francisco disse o seguinte: bom dia, você acredita que se o elenco não estivesse com tantas baixas por lesões e a falta de contratações, estaria numa situação melhor no campeonato? Tendo visto a campanha da temporada passada na Championship. Bom, Francisco, muito obrigado pela sua participação. Uriel, se eu não falei, muito obrigado pela sua participação também. Forte abraço. Ó, esse tá na linha aí, tá com a linha cortada, hein? Saudade. Mas enfim, o Francisco, que tá participando aqui, aliás, mais uma vez, se eu não disse, né, Francisco? Muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço. Bom, Francisco, eu acredito que, assim, ajudaria muito, né? Porque lá atrás, alguns jogos que a gente perdeu foi simplesmente por conta das lesões. Então, assim, já faria uma diferença, né? Não ter perdido alguns jogos lá atrás, porque, né, teríamos jogadores melhores no time. E, assim, quanto mais a gente perde, menor é a moral do time. Então, perder ajuda com que o time fique mais para baixo. Então, eu acho que teria ajudado, né, o time estar numa situação melhor hoje se a gente não tivesse tido tantas baixas. Mas agora é pagar também pelo pato de também não ter investido na janela de transferências, né? Norte deu mole, poderia ter contratado alguém aí e não quis contratar. Bom, Francisco, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço. Bom, agora o nosso enviado especial lá de Norwich, nosso querido André, diz o seguinte: olá, Lucas, por que, na sua opinião, o Sheffield United, que não investiu tanto assim, tem uma campanha tão melhor que a do Norwich? Seria só por conta das lesões? André, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço. E eu digo o seguinte: o Sheffield conseguiu segurar a galera e trouxe peças chaves para o time, né? Trouxe contratações necessárias para o time. O Norwich só reteve a galera e não trouxe ninguém. Muito pelo contrário, perdeu gente. Não para outros times, mas para o departamento médico. Então o Norwich ficou desfalcado. Começou uma Premier League, que é uma liga disputadíssima, com vários times cascudos, sem jogadores importantes, sem jogadores para renovar o elenco. E aí deu no que deu. O Sheffield ficou muito mais bem preparado do que o Norwich nesse início de temporada. E é simplesmente isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, André. E agora, pessoal, vamos lá pro Twitter. Vamos ver o que a galera tá dizendo lá no nosso Twitter oficial do Norwich City FC BR. Começando com o Depre Norwich dizendo o seguinte: bom, no lugar do Fark eu tentaria buscar um time mais objetivo e que não tivesse foco em tocar a bola. Mó saudade de uma vitória. Depre Norwich, eu também. Um forte abraço e que comente mais vezes aqui no nosso KinaryCast. E aí o NCFCBR, com o nosso querido Uriel Pereira, mandou também aquele mesmo time que a gente comentou agora há pouco, lá no WhatsApp, também no Twitter. Então, pessoal, quem quiser opinar lá no Twitter, é só procurar o tweet
ou ir direto no @ncfcbr. O Luiz, ele disse o seguinte: tentaria encontrar a formação ideal, jogaria com 3 zagueiros e no 3-5-2, porque se ficar os mesmos esquemas dos últimos jogos, o time não vai fluir. Luiz, eu concordo que o time precisa mudar. Não sei se daria para jogar agora com 3 zagueiros, por conta das inúmeras lesões, né, que a gente tem com jogadores da zaga, né? Mas seria uma opção caso o Norwich conseguisse recuperar aí seus jogadores, né? A não ser que improvisasse o Tete e o Amadou na zaga, mas tenho até medo de imaginar o resultado desse improviso, né? Poderia ser bem arriscado. Luiz, então um forte abraço. Muito obrigado pela sua participação aqui no Canarycast. E o querido bebê inglês, o bate-bola inglês. E, aliás, fiz uma participação no último bebê inglês. Fiquem lá. Sigam lá, né? Para vocês poderem ficar por dentro dos podcasts do bebê inglês. Que vale muito a pena. Bate-bola inglês. A galera lá manda muito a ver. Inclusive, Cosmo, um forte abraço. Pode ter sido até você que comentou aqui e disse o seguinte: na minha visão, acho que o time precisa ir atrás de zagueiro. Pois é, cara. É exatamente isso que a gente tem falado aí na temporada quase que toda, né? O Norwich precisa, agora na janela de janeiro, ir atrás de zagueiros, né? De ataque, mas acho que o meio de campo é o que mais teria que se reforçar depois da zaga. Mas eu também não sei se dá para fazer isso antes, porque eu não sei se tem bons free agents disponíveis no mercado, né? Jogadores aí sem contrato. Tem que ver também se o Fark tá de olho em alguma coisa, então é muito incerto o futuro até a janela de janeiro. E o Weber tem dito, né, que o Norwich também não vai sair desesperado comprando jogadores, vai ser uma coisa bem estratégica. Mas que seja estratégica com resultados, né? Com contratações, por favor, Weber, porque essa matéria do Weber saiu hoje, tá, pessoal? Stuart Weber, que é o cara que dirige a parte de futebol do Norwich, ele que falou isso recentemente, que, bom, da mesma forma que a gente adotou a estratégia de não gastar muito no início do campeonato, agora a gente vai adotar uma estratégia de contratações objetivas, vamos botar assim, na janela de janeiro. Ou seja, não vai sair disparando para qualquer lado. Pessoal do Bate-Bola Inglês, muito obrigado pela participação de vocês, um forte abraço. E agora o pessoal do Cobras Brasil, o nosso querido André, falando o seguinte: não seria o mesmo Fark, caso seja mantido até lá, consertar o seu erro e pedir para os Canaries serem mais atuantes na janela de transferências de janeiro? Bom, não sei se seria o momento agora, né? Mas quando chegar o momento da janela de transferências, sim. Aí o Fark e o Weber tem que agir bem nas janelas de transferências. Trazer pelo menos 2 zagueiros seria o ideal. Né? Pensar já em alguém para substituir o Lewis e o Arons para as laterais, que o Byron eu acho que não dá conta, o Reis pouco jogou, então teria que trazer pelo menos um lateral versátil para fazer a substituição desses laterais do Norwich, que podem sair, inclusive, né? Não só o Arons e o Lewis, mas como também o Godfrey e o Cantwell. Esses 4 jogadores estão de olho, estão na vitrine do Norwich, né? Não que o Norwich queira vendê-los, né? Mas tem muito time grande aí olhando eles, então pode ser que eles acabem saindo, ainda mais essa situação do Norwich atual, né? Norwich nessa situação acaba sendo nada atrativo para a permanência de jogadores, então é algo a se pensar aí já em possíveis saídas, mas eu espero que até lá o Norwich consiga reverter a situação. André, um forte abraço, meu amigo. E para fechar com chave de ouro, nosso querido Léo. O Léo diz aqui o seguinte: tentaria fechar a casinha para organizar mais a defesa, que tem sido o calo do time durante anos. Jogar um pouco mais retrancado e tentar buscar o jogo em uma bola. O Norwich até que fez esse estilo de jogo lá em 2011. Era o Paul Lambert o técnico, né? O Norwich ficava jogando só no contra-ataque. Defesa total, só contra-ataque. Pegava a última bola e ia pro contra-ataque e ganhou muitos jogos assim. Foi assim que o Norwich permaneceu naquela ocasião. Só que esse time atual do Norwich é um time de mais criatividade, não é um time defensivo. O Fark não criou esse time para ser um time defensivo, né? E a temporada passada mostra bem que o Norwich foi bastante ofensivo até o campeonato inteiro. E por ter essa mentalidade ofensiva, muitas vezes acaba pecando na defesa. De qualquer forma, eu acho que o Norwich chega a algum momento que tem que mudar a estratégia
já que não tem dado certo jogar da maneira que tem jogado. Então, uma hora ou outra o Fark vai ter que engolir o orgulho aí, o esquema tático dele e mudar, já que não tem como contratar ninguém, já que não tem como estalar os dedos e fazer com que os jogadores fiquem curados. Porque assim, eu prefiro jogar na defensiva, né, na retranca, e ganhar o jogo com uma bola futebol feio, do que ficar jogando um futebol bonito, que aliás não está jogando, e ainda perder os jogos com goleadas de 3, 5. Falar que tem o Jorge Jesus, né? 5. Então, né, eu espero que o Fark consiga aí mudar o time e quem sabe seguir esse teu conselho, né, Dal? De jogar mais defensivamente. Bom, pessoal, esse foi o comentário da galera aqui no Canary-Cast. Bom, Canaries, para encerrar o programa, eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui no Canary-Cast e dizer que temos uma data FIFA se aproximando, né? Uma semana aí de descanso. O Norwich só volta a jogar dia 23, como eu falei no início do programa, contra o Everton. Não tivemos muitas notícias extras essa semana, né? O Norwich tem que se reabilitar no campeonato, é basicamente isso. Que não é nada fácil, né? Convenhamos. E é torcer para que o time consiga também a recuperação física, né, de alguns jogadores, como o Zimmerman, que pode voltar também aí durante esse período de data FIFA. Torcer também para ninguém mais se machucar na volta aí contra o Everton no dia 23 de novembro, no sábado, fora de casa, ao meio-dia, válido pela Premier League. No mais, meus Canaries, do meu coração, eu espero que esse Canary-Cast tenha conseguido trazer um pouco mais de ânimo aí pra vocês, né? Trouxe uma brincadeira aí de o que você faria no lugar do Fark, né? Pro comentário da galera. Fiz essa brincadeira no início do programa, né? Essa dramatização, essa novelização. Mas é porque a gente tem que trazer um pouco de leveza aí pro futebol também, né? Não adianta o time tá mal, a gente ficar só falando que o time tá mal, porque a gente sabe que o time tá mal, né? Então eu espero que tenha ficado engraçado, pelo menos, né? Se a gente não pode ganhar e que a gente não fique também chorando, a gente possa rir um pouquinho aí da situação. Então, meus amigos Canaries, um forte abraço a todos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu ainda tô um pouco cansado, minha voz ainda tá um pouco arranhada, né? Um pouco caída, mas estou me recuperando. E é isso. On the ball, City! Never mind the danger! Come on, Yellows! Fui! Samba de Janeiro!